Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 19 de julho de 2024, palestra de número 4, em que vamos abordar mais uma vez o tema Os Evangelhos. Vamos às nossas prévias, focando na nossa mente e no nosso coração, procurando nesse primeiro momento esvaziar a sua mente, esvaziando seus corpos, abrindo espaço para tudo aquilo que virá como informação, conhecimento, energia e tudo mais que possa vir oriundo de nossos mestres, mentores, guias e amparadores. Vamos focar num primeiro momento numa respiração de 17 segundos, retenção do ar, expulsão com força, seguindo aquele procedimento que a gente já vem fazendo desde o início. Então, inspire, retenha, permita que o oxigênio, com essa energia que você colocou para dentro, trabalhe dentro de você, nos seus níveis mais profundos, níveis subatômicos, onde suas células, moléculas irão respirar, irão se alimentar, irão elas próprias iniciar a expulsão daquilo que não cabe mais a você nessa existência. E na sequência, realize outros ciclos de respiração comandada, conduzida. Você é o seu próprio guia nesse momento. Então, inspire essa energia maravilhosa que já se encontra à sua volta, mas projete aqui agora, ó, na sua tela mental, na frente da sua pineal, o seu plano, sua meta, seu projeto de médio e longo prazo. Crie, plasme, cocrie e inspire. Retenha por algum tempo. Permita que essa energia trabalhe dentro de você. E, ao expirar, use o diafragma e o períneo para expulsar, além daquilo que não te serve mais. Vamos conduzir a expulsão de mágoas, rancores, fobias, raivas, medos, orgulhos, ódios, acompanhado de gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, implantes, tudo aquilo que até então você pode ter tido, mas agora vinculado aqui a toda essa energia, em contato com seus mentores, você não se permite mais, mas ainda assim se faz necessário a prática constante. Vamos nos ligar assim aos queridos guias, amados mestres, toda a nossa enorme família estelar. Indo a Danesh, borda do prato avonal, de onde Anhotakten e Mithan-El vão nos oportunizar a energia Almara, que atravessa o portal Avó da Shantar, indo ter, primeiramente, contato com os filhos paradisíacos de Miká, Metraton, Emanuelis e Starrer. Deles as ordens Kumara, Amarilis, Shansara, Santara e a Grande Fraternidade Branca. Delas, as demais ordens Melquisedeque, Lamnadek, Gordandek e Vornandek. Das ordens aos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os Centuriões de Orion. Dos comandos, a energia Umara chega às naves de Aberon, a enorme Iá, de Aberim, e a nave Autolongron ou Esperon. Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramaris, Ramatiz e Iruko. Das naves, a energia é conduzida aos comandantes Ashirion, Toranki, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yanko Hanin, Maria das Estrelas, Arkel,
Astar Niolim II, Jaguar, Pantera Negra, que chega com todo o seu comando Panther, abrindo a nossa volta, círculos concêntricos, e à volta deles, as nossas equipes de dragões, todos já nos inspirando, protegendo, amparando, instigando. E deles, a energia ao mar é entregue aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam acompanhados de xamãs, pajés, caciques, druidas, quilombolas, celtas, gnósticos, astecas, incas, maias, olmecas, toltecas, povo do Império Rama, atlantes, lemurianos, hiperbóreos e civilizações de Mu, juntam-se a nós, trabalhando intimamente à nossa volta, e nós recebemos deles além de energias, atuações profundas. Quando a energia ao mar é entregue aos tronos de Exu e Pombagira, com Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando aqui agora a montagem do nosso Merkaba de proteção coletivo. Uma enorme redoma dourada nos cerca e nos protege a todos. Eles se vinculam às nossas tronqueiras. E nós, lá no centro dos círculos concêntricos, montamos agora o nosso Merkaba, o nosso Gongá individual, com nossos símbolos, nossas imagens e nossos cristais. Assim, vamos nos ligar a Gaia, Ista, Pachamama, Nanamburuquê. Hoje falaremos muito de uma dessas personagens tão importantes do Sagrado Feminino, que é a Maria Madalena. Ela e seu enorme grupo de seres que trabalharam, como veremos hoje no trabalho desse momento, dessa palestra, de maneira incansável, e ainda o fazem até hoje, chegando, potencializando o Sagrado Feminino em todos nós, independente de sermos ligados diretamente à questão fêmea ou macho. E assim, nos ligamos a Gaia, Ista, Pachamama, Nanamburuquê, solicitamos a ascensão da energia telúrica e do cristal orgânico astrastone que vem lá do Sol central do planeta, oportunizado, por sua vez, pelos 7 dragões Elohims Kumara. Ela chega às solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris. E no chakra básico, do pé da coluna, inicia a ascensão das 2 serpentes douradas do Kundalini, que chega até o seu coração. Chama trina, chakra cardíaco, ligando o motor Taurus, ascendendo até a sua pineal, encontrando a parcela de energia humana que ali se encontrava aguardando para essa simbiose quântica, abrindo memórias, abrindo sua possibilidade de ampliar a sua capacidade. A energia sai pelo chakra da coroa, ampliando uma enorme malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareum, Hareum, Hareum Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Palestra de número 4, como eu falei, trata dos evangelhos. E a gente vai iniciar aqui falando dos evangelhos aceitos. E aí, claro que aceito está ali entre aspas, você vai entender por quê ao longo das minhas explicações. O que são os aceitos? São livros sagrados, sinóticos ou canônicos, que, segundo a Igreja Católica, formam um catálogo. Então, isso é uma lógica da Igreja Católica, tá? Esse catálogo desses livros que são aceitos são baseados, segundo eles, na inspiração divina. E aí eu coloquei até uma interrogação aqui que vai começar a explicar para você por que ele é tido como aceito. Na verdade, é uma determinação desses seres ligados a essa igreja, a esse grupo, e aqui não tem nada a ver
com a lógica inicial da religião, porque no início, o cristianismo, antes de se tornar catolicismo, teve um viés de incrível qualidade. Era para ser uma vertente extremamente positiva e descambou, assim como quase todas as outras, por questões do ser ou dos seres que ali se alocaram. Então, a alegação é que é uma inspiração divina. Se você pensar na lógica do Deus, aqui como Javé, Alá, Brahma, Causa, Tom, ok, muito provavelmente há uma condução desse Deus problemático, do Criador local doente. Mas se você pensar no Deus Pai e Mãe, no Deus incognoscível, o Amantíssimo, lá do paraíso, não consigo ver vínculo desse ser com as inspirações todas, não só desses livros, como dos muitos outros. Então vamos a eles. São os 4 evangelhos chamados base ou principais, os de Marcos, os de Mateus, os de Lucas e de João. Depois eu vou explicar aqueles asteriscos e aqueles números ali. E os secundários, que são os menos conhecidos ainda. É um evangelho de Tiago e Pedro, o armênio e árabe da infância de Jesus e da natividade de Maria. Ok? Vamos aqui ao número 1, que está lá em cima no título. É raro eu colocar lá, mas às vezes eu coloco. O aceitos ali, ó. Dentre esses aceitos, ou melhor, neles, não consta o quê? Aquelas viagens de Jesus Sananda, que eu converso muito com vocês na palestra sobre Jesus, que ele fez com Arimateia, seu tio José de Arimateia, seu tio abastado. E nem aqueles inúmeros contatos e encontros, alguns únicos, que valorizam demais o Jesus místico, mas destacam um Jesus extremamente humano. Esses detalhes não constam nesses livros ditos aceitos. O BS2, ligado especificamente ao de João, ó, tá? Nesse de João, apesar de aceito, você encontra, aliás, em todos eles você encontra coisas muito boas, tá? Não é porque é aceito pela igreja que é ruim, não. Como a Bíblia não é, os evangelhos têm extremo valor. Basta querer ler e querer aproveitar o que ali se encontra. É claro que cada um utiliza ao seu bel prazer. A maioria não abre o coração e percebe a mensagem de amor universal, percebe aquela coisa local. Cada religião pega a sua Torá, o seu Alcorão, a sua Bíblia Sagrada, o seu Evangelho segundo o Espiritismo, e seja o que for, para o seu próprio umbigo. Esse é o grande problema. Tá? Ele relata esse livro de João, esse Evangelho aceito de João. Ele tem uma passagem que ele fala assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto a Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo está aqui do lado para vocês. Ó. Esse Verbo é Rockman, ou Sofia, que eu já venho falando sobre vocês, que é o Cristo cósmico do cristianismo, perdão, do espiritismo, Rockman em hebraico, Sofia em grego. Isso consta nas muitas mitologias, alguns inclusive com outros nomes que não esses dois aqui. Eu venho trabalhando com vocês há algum tempo, lembra? Esse verbo foi aquele que foi encontrado, por exemplo, por Jesus. Na verdade, ele ouviu falar desse nome quando ele esteve no Sinédrio e ele ficou lá ouvindo os doutores da lei e ele fez uma pergunta. Está até aqui embaixo, ó. Aqui, ó. O número 3, a OBS 3, está aqui do verbo, ó. A resposta à pergunta de Jesus falando no Sinédrio. O que ele queria obter ali? Ele queria saber daquele doutor da lei que falava sobre o tal de Rockman. Quem era esse Rockman? E a explicação que ele recebeu era de que Rockman era um gerente, um administrador que ajudava Deus. E Jesus perguntou assim, mas Deus precisa de ajudantes? Deus não é Deus? Que ajudante é esse? E aí ele foi pedido para ficar calado, porque é assim, né? Sempre que você questiona aquele que é detentor do saber, esse detentor do saber se sente afrontado e deveria aproveitar o momento para quê?
para conversar com o mestre. Obviamente, ele não sabia quem era a criança. Então, valorize qualquer pergunta de qualquer ser, por mais idiota ou incômoda que aquilo possa parecer. Tá? Então, esse é Rockman, esse é Sofia, o verbo desse evangelho. Mas mais importante ainda, por incrível que pareça, é que há um apócrifo de João. Não é o evangelho aceito. Há um livro apócrifo, é até chamado Evangelho Apócrifo de João. Esse, então, é sensacional. Não que o aceito não seja, mas o apócrifo cita coisas espetaculares. Ele é tão único que eu não vou nem trabalhar ele aqui com vocês. Eu separei ele para uma outra palestra em que o assunto que consta nele tem mais a ver com o título da outra palestra. Não vou adiantar aqui qual é numa outra bem mais para frente, mas em um outro momento eu vou ter um slide só sobre o apócrifo de João, tá bom? O número 3, já trabalhei com vocês, né? Esse do verbo. Só lembrando que esses todos do asterístico, ó, o Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas foram escritos 50 anos depois da morte de Jesus Sananda. O de João foi muito depois. O de João foi ainda depois, tá? A gente vai ver tudo isso mais à frente. Se não hoje, em outras palestras, como eu falei, né? Os evangelhos apócrifos. Então, esses que eu falei anteriormente são os aceitos. Os apócrifos, aqui outra imagem maravilhosa de Sofia, ou Rockman, é só uma imagem ilustrativa, tanto a anterior quanto essa, tá? Esses apócrifos são até 60 livros. Por que até? Porque são várias versões. Eu já vi versão de 30 a 60. Tá? Então, até 60 livros apócrifos. Na verdade, esses são os evangelhos que a gente considera apócrifos. Você vai ver ainda hoje comigo que há, num total de até 4.000 manuscritos, livros, evangelhos, mas aí não são desse tipo. Aqui incluem de Maria Madalena, de vários outros que não são apóstolos, discípulos, escritos em vários momentos, alguns deles orientados pelo próprio mestre já após a passagem. Tá? Então, são até 60 livros que são estudados pelos gnósticos. E para a gente poder esclarecer algumas coisinhas. Ó, o que é gnóstico, para quem não sabe, nunca ouviu? Gnóstico, em linhas gerais, foram os primeiros cristãos. Tá? Eles estudavam já junto a Jesus, no início ainda com Jesus no planeta, e depois da passagem dele após a cruz, eles foram aqueles que seguiram os preceitos, as ideias do mestre. Tá? Mais à frente, já no Clube de Canais, eu vou começar a trabalhar sobre os gnósticos barbelo-setianos, é uma linha específica, e aí isso mistura Judas e tudo mais, tá bom? Então foram os primeiros cristãos seguidores de Jesus. Mas para entender ainda mais, o que é gnose? É o estudo de fontes, limites e valores do conhecimento humano e visa conciliar as muitas vertentes através do saber. Então é uma lógica bem abrangente, é uma ideia bem global. E como eu estou falando desses evangelhos, o que é apócrifo? A gente já viu que é aceito, né? O que é apócrifo? Apócrifo é uma obra de autor sagrado. Então você veja, que eles admitem, quem não gosta, quem não assume essa obra como aceita, até admite que o autor é sagrado. Até essa ideia de sacralidade é outra coisa, né? Mas não aceito por ter autenticidade não comprovada. Aí vem a minha pergunta, autenticidade comprovada por quem? Por quem que essa autenticidade vai ser comprovada? Ou deveria sê-lo? Você vai ver isso melhor quando a gente vê esse númerozinho aqui, tá? Vamos às OBS. De novo lá no título, ó. Apócrifo. Parte desses apócrifos foi achada entre os 13 códices de papiros na cidade de Nag Hammadi, no Egito, que eu falo muito com vocês sobre isso, já contei várias histórias sobre ela, e hoje ela volta, tá? Eu ainda vou falar em pelo menos mais 2 slides de Nag Hammadi, ok? Aí a 2 ali, ó, onde consta a ideia do não comprovada. É mesmo porque ela não foi comprovada, perdão, porque a autenticidade não foi comprovada, porque o autor é ou não sagrado, ou ele é colocado de fora por outro motivo? Será que não é porque ali tem alguma coisa que quebra um pouco a estrutura institucionalizada do poder religioso, seja ele de qual religião for? Vamos pensar nisso, é o tal do abrir o leque. E o número 3, ó.
número 3 está aqui, e ele está aqui do lado, em Sofia, que eu já esclareci para vocês isso, mas é nessa hora que eu falo muito sobre isso. Sofia, apesar de parecer um nome, para nós aqui de língua portuguesa, você associa a mulher, menina, moça, e não é, tá? Sofia é um epíteto, não é como você chama sua neta, sua sobrinha de Sofia, a Sofia. Tanto que aqui é o Sofia. Mas Sofia não é um nome, é um epíteto. O que é um epíteto? É uma palavra que qualifica ou exalta algo ou alguém. Sofia ou Rockman, tanto em grego, o primeiro, quanto em hebraico, o segundo, significa a personificação da sabedoria. Então, Sofia, quando surgiu, já lá atrás, nós vimos isso, está até mais no clube de canais, né? Ele já surge com essa lógica, com esse viés, com essa intenção. Eu não vou me aprofundar em Sofia hoje, que é uma outra aula específica sobre Sofia. Vamos aos evangelhos que são apócrifos. Não vou trabalhar todos, mas alguns aqui, fora o de João, que eu trabalho numa aula à parte, né? No evangelho de Judas, é aqui uma imagem também simbolizando um possível Judas. Jesus sanando nesse evangelho, tudo que eu falar aqui é o que está nesse evangelho, tá? Você pode concordar ou não, aceitar ou não, entender ou não. Nele, Jesus sanando rejeita aquela redenção pelos sacrifícios, que foi sempre tão produzida por Javé, junto com Abraão, junto a Maomé, junto a Sara, aquela questão do sacrifício. Jesus nunca foi favorável a isso. Ele sempre questionou essa lógica. E ele minimiza a importância dos sacramentos. Que normalmente quem é religioso, fervoroso, se liga demais aos sacramentos. A imposição da comunhão, do batismo, do casamento, tudo muito sagrado, essa ideia de sagrado. Jesus nunca se prendeu a isso. Ao contrário do que tentam falar para vocês, Jesus tinha uma cabeça muito aberta. E essas coisas para ele passavam batido. Esse evangelho cita um Jesus que fazia graça, com respeito, tá, gente? Aqui não é graça de ser jocoso ou de trabalhar de maneira pejorativa, de zombar, não. Ele fazia graça com rituais, em que sentido? Principalmente quando ele falava que os apóstolos, eles tinham uma fé cega, ele fazia graça com isso, ele fazia piada com isso, e eles eram muito presos aos rituais. Olha só, Jesus sanando lá atrás, há mais de 2000 anos, já fazia o que muita gente que hoje se diz moderna não consegue fazer. E isso tudo se resume ao fato de que Jesus tinha extremo bom humor. Ele era um cidadão cósmico extremamente bem-humorado. Então, todo mundo, quando pensa de Jesus e acha que é um anjo daquela visão católica, com asa, um cara cheio de pudor. Não, Jesus estava falando fazer piada. Ele fazia graça, ele alegrava as rodas. Não é aquela coisa sisuda e séria o tempo todo. Nele, é claro, não consta a traição de Judas, mas uma solicitação do próprio Jesus, é uma versão, né? Tanto que eu apresentei aqui, ó. Há versões distintas. Segundo Judas, conta no evangelho dele, ele foi solicitado por Jesus para cumprir aquela tarefa. Só que eu não contei para vocês, não está escrito aqui, mas já falei em outros momentos, que na verdade Judas esperava que Jesus pegasse em armas, que ele virasse um soldado, que ele virasse o rei, virasse um guerreiro, ele colocasse tudo que ele veio para fazer no planeta na forma de revolta contra o Império Romano. Aliás, não só Judas pensava isso, a maioria dos apóstolos, a família dele, pessoas que você nem pode imaginar, com raras exceções de Maria Madalena e o grupo dos 108, a maioria dos que cercavam Jesus imaginavam esse Jesus, que ele de uma hora ele ia pegar em armas, ele ia levitar, ele ia levantar as rochas, ele ia balançar o mar, ia derrubar todo o Império Romano dessa maneira, à força. Vamos ao BS1 que está no próprio Jesus, ó. Jesus escolheu 11 apóstolos da Galileia, os menos preparados intelectualmente. Na própria época, falava-se que na Galileia estavam os judeus menos capazes, tá? Não é que eram burros, não, tá, gente? Não é
só que eram menos capazes, menos letrados. Só isso. Para ele, tá? Os menos preparados intelectualmente, para o que ele, Jesus, viria deixar como legado. Tanto que algumas versões acreditam, avaliam que isso foi um erro de Jesus. Ele escolheu errado esses 11 apóstolos. É uma versão, tá, gente? Então é a minha opinião. Na Galileia, viviam os menos preparados, tá? E escolheu um apóstolo da Judéia, Judas, o mais preparado e que melhor entendeu Jesus. É óbvio, volto a repetir, isso é o que está presente no Evangelho de Judas. E claro que tem um lado parcial aqui. Mas realmente Judas era mais preparado, em termos intelectuais ele era muito respeitado, tanto que ele conversou com os doutores do Sinédrio o tempo todo, e ele entrega Jesus esperando que Jesus se manifeste, como eu falei anteriormente. Ele não foi ingênuo, ele não foi bobinho, ele só acreditou em algo que Jesus sempre falou para ele, não vou fazer isso, e ele achava que era blefe, tá bom? Jesus tentou mostrar aos judeus, tá nesse evangelho, o tempo todo que ele conhecia as prescrições judaicas e que ele se reconhecia o Messias. Que ele sabia que ele era o Messias, mas é óbvio, já expliquei para vocês também, que ele lia as escrituras, ele se via ali, ele se reconhecia como aquele Messias, mas ele falava assim, não vou cumprir essa coisa. Não vou cumprir. Tanto que ele não cumpriu o quê? O que é essa coisa? A agenda de Javé. Vamos aqui de olho em outros apócrifos, tá? No de Tomás, há passagens tais como... Aqui você vai perceber por que eles não foram aceitos, né? No anterior, Judas se diz não traidor. Quebraria a estrutura de quem vai contra isso. No de Tomás, ele fala assim, ó, quem ajuda o sistema, o MC entre parênteses é meu, tá? Quem ajuda o sistema não se move. Ou seja, já é Jesus falando através de Tomás sobre o sistema, sobre a matriz de controle, sobre os dominadores globais. Ué, Clóvis, mas isso não é moderno? Quem disse? Isso é mais antigo do que você pode imaginar. E ele falava mais, clérigos e ortodoxos receberam as chaves e as trancaram em baús velhos. Clérigos, para a gente entender, são os sacerdotes, ortodoxos são aqueles que concordam com as leis. Ele diz que esses seres, isso acontece muito hoje, você consegue passar isso para o mundo moderno, receberam as chaves. O que é isso aqui? Receberam o conhecimento, o saber, os informes, que é o que você está fazendo aqui hoje comigo. E trancaram em baús velhos. Lembra daquela história que eu falo do reciclar, do passar para frente, não trancar conhecimento? Então ele disse que esses seres trancaram aquilo que receberam. E ele diz, bem-aventurados os solitários e escolhidos, que do reino vieram e para lá retornaram. Eu já vi algumas versões que dizem para lá retornarão. Tá? Uma no passado, outra no futuro. Mas o que mais interessa aqui, ó, que reino é esse? De onde é essa possibilidade? São tantas as possibilidades de interpretar isso aqui. No evangelho do irmão de Jesus, era irmão mesmo, tá? Tomé, inclusive, era irmão gêmeo. Ele era chamado pelos outros apóstolos de Dídimo Tomé, aquele que é idêntico a Jesus, tá? No de Tomé, que é aquele das chagas, ele é uma raridade histórica que revela uma coleção preciosa de pensamentos de um Jesus místico que dizia assim, ó, de novo o reino, ó, o reino de Deus está no interior de cada um de nós e não no céu. Eu, particularmente, imagino que nessa hora Jesus falava sobre o Pai Amantíssimo. Há versões diversas sobre essas interpretações. E ele disse mais, eu fui para uma outra dimensão. Olha que legal ele falando das dimensões. Falou assim, nada mais do que o que ele fazia, que era bilocar. E uma coisa que ele falou desse livro, nesse evangelho apócrifo, que jamais permitiria ele ser aceito pela igreja. Não há pecado, pois vós que o criais. Não existe pecado. Essa coisa do ter que pagar um pecado, ter que pagar o dízimo, ter que pagar para a igreja, aquele livro da sagrada chancelaria
que determinava o preço de cada pecado. A gente vai trabalhar sobre isso em outras aulas. Isso é uma coisa assim completamente fora da lógica. E o evangelho da queridíssima Maria Madalena? Uma relíquia histórica com passagens que devem ser estudadas, tais como, dizia ela, sim, sou Maria Madalena. Muitos me conhecem, mas poucos sabem quem eu sou, ou quem fui, na verdade. Fui a que esteve ao lado de Joshua ben José, Jesus. A história sobre nós e nossas vidas. Somos avatares da nova era. Aqueles que escreveram sobre nós têm a crença de que só a experiência masculina é importante. E com isso, a avatar feminina foi negligenciada. Não tem nem muito o que ir além disso aqui. Essa passagem maravilhosa dessa imagem sensacional de Maria Madalena, mais uma, mostra o quanto ela se identificava como esse ser do sagrado feminino. E ela diz claramente como ela foi negligenciada por aqueles que creem na importância única do patriarcado. E aí aqui a observação número 1 está aqui, ó. Nossas vidas. Ele, Jesus, e ela, Madalena. Seja na versão como esposa, que é uma versão que existe, ou como líder dos 108, o papel de Madalena foi e é espetacular. Beleza? Vamos ao 2 aqui, ó, negligenciada. Vocês captam com essa mensagem o valor do sagrado feminino? E que a negligência, essa aqui, ó, ela foi esquecida e negligenciada. Ela foi proposital, ela foi e é proposital. As sombras, os arcontes, sejam eles de Saratem ou do Brahmaloka, ainda ligados a Javé doente, têm profundo medo do que esse sagrado feminino já fez no planeta. Pandora, Pirra, Noreia, Eva, Maria Madalena, eles têm asco delas, porque elas emanam uma energia que eles não conseguem conceber. Mais um pouquinho sobre Maria Madalena, o projeto dela. Para ela, que Jesus sanando, perdão, foi para ela que Jesus sanando se mostrou pela primeira vez após a cruz. Isso gerou um problema entre os apóstolos, porque eles tiveram muito ciúme disso, não gostaram disso. Para você ver como é que a pequenez humana está presente em vários seres. Eles tiveram ciúme, eles tinham inveja de Maria Madalena. Madalena e o grupo dos 108 possuíam um nível intelectual muito acima dos apóstolos. Aí eu falei que Judas era acima dos outros 11. Maria Madalena era ainda acima de Judas. Eu conto para vocês aquela palestra só sobre Jesus, que Maria Madalena tem várias formações, inclusive ela foi sacerdote no Egito, ela é uma sacerdotisa de Isa, assim como a Roquiná. Então, tem muita coisa sobre Maria Madalena que é escondido, propositalmente. Jesus solicitou a ela que colocasse em prática o projeto deles e passou a ditar ao grupo de 108. Lembra que tem uma palestra, uma aula que eu falo para vocês sobre isso? Que ao partir do planeta, Jesus se apercebe que os evangelhos que os apóstolos estavam escrevendo e que os apóstolos em si não entenderam nada. E, num primeiro momento, ele procura Saulo, que se batiza Paulo e que começa a criar as igrejas. Mas Paulo também fala sobre coisas que Jesus não solicitou, que ele nunca falou. Ele fala da justificação pela fé, da salvação pela fé. Ele fala em Cristo. Jesus nunca falou disso. Ele fala em Espírito Santo, que depois o próprio Concílio de Nicéia vai colocar. Então ele traz, com boa intenção, tá? A ideia de Paulo foi melhor do que as dos apóstolos iniciais, mas não estava no compêndio do que Jesus precisava. E aí ele procura Maria Madalena e ela começa a colocar em prática, porque ele começa a ditar para esse grupo todo livros com explicações detalhadas. Livros esses anteriores aos evangelhos e às epístolas de Paulo. Tá? Os mais atrasados eram os evangelhos. Paulo, pelo menos, epístola é carta, tá? Paulo, pelo menos, aonde ele parava, ele fazia um discurso, ele subia numa pedra
E ali as pessoas que ficavam com aquelas ideias formavam uma igreja. E tinham dúvidas sobre aquilo, falavam com Paulo através de epístolas. E ele respondia. Tanto que você vê que na Igreja Católica tem muita epístola de Paulo, muita carta de Paulo. O BS1, esse númerozinho 1, está lá em cima dos apóstolos. Ó. O Evangelho de Pedro, só para citar um outro que eu não vou me aprofundar aqui, demonstra a clara limitação intelectual desse ser e de vários outros deles, ao mencionar no Evangelho um Deus, observem, que precisava do sofrimento e da morte de Jesus Sananda para a redenção da humanidade. Isso nunca foi dito por Jesus Sananda. Paulo, que cometeu alguns equívocos, não conviveu com Jesus, mas Pedro conviveu. Teve a coragem de repetir essas coisas mesmo sem tê-las ouvido. O BS2, que está aqui, ó, das explicações detalhadas, ó. 13 rolos de pergaminhos encontrados em Nag Hammadi, no Egito, sobre Jesus, o vivo. Então, esses livros ditados para esse grupo estão entre os 13 rolos de pergaminhos que foram encontrados lá. E nessa versão era Jesus, o vivo. Ok? Os apóstolos chamavam Jesus de o Nazareno. Paulo chamou Jesus de Salvador. E o grupo de Maria Madalena chamou de o vivo, que ele foi aquele que ressuscitou e depois da ressurreição ele se mostrava vivo. Inclusive dizem que Jesus Sananda, depois da cruz, ainda era melhor do que aquele que estava aqui encarnado no planeta. E aqui mais uma imagem de Maria Madalena. Observa que aqui, ó, você vê muita imagem assim como sendo vela. Eles dão essa impressão. Que não é vela não, isso aqui é chamatrina. Em vários momentos, aquela vela colocada no peito é uma simbologia. É a chamatrina acesa, não tem vela nenhuma ali. Tem uma passagem de Jesus Sananda que fala assim, ó. Quando você encontrar a verdade, você irá se assustar. Na verdade, muitos estão escritos assim, você ficará estupefacto. Por que ele nunca disse que quando você encontrar a verdade, você vai dar pulos de alegria e saltos de felicidade? Porque você vai abrir a sua mente. Você vai perceber que tem muito mais além daquilo. Não é o que você faz aqui? Não é aquilo que você busca aqui? A religião oficial de Roma. No século IV, por conselho da mãe, o imperador romano Constantino se torna cristão. E em 325, no Nicéia I, o primeiro concílio, que é o trabalho aqui, tem outros anteriores, tá? Teve um que eu acho que foi em 48, em Jerusalém. Tem outros. A gente acaba que, ao estudar sobre isso, a gente não passa por todos eles. São muitos. Ele se tornou cristão e como a sugestão da mãe foi a seguinte, a mãe chega para ele e fala assim, meu filho, olha só, você está perseguindo esses cristãos, mas essa ideia deles está crescendo. Essa igreja está grande, ela está poderosa. Você é o imperador. O que faz um imperador quando encontra algo ou alguém poderoso? Se você não pode vencê-los, junte-se a ele. Então ela sugere, vira católico, vira cristão, faz parte desse grupo. E ele segue o conselho da mãe. Então a mãe foi quase uma primeira ministra olhando o lado político e não religioso. E aí a igreja, não mais perseguida, consegue estabelecer o quê? O catolicismo como religião oficial de Roma. Então foi um acordo entre ambas as partes. E surge, nesse concílio, a tal da Santíssima Trindade, copiando as tríades mitológicas para sumir com Javé. Isso é muito importante que a gente pontue, porque aqui já eram os próprios bispos estudando as escrituras e percebendo ali um Javé estranho, doente, meio bitolado em sacrifício. Tudo que ele fez a Maomé, a Jó, a Abraão, como nós vimos aqui, a Enoque. E eles querem, nesse momento, apagar Javé. Você pode imaginar que loucura, mas é. Houve um momento que os próprios estudiosos do catolicismo perceberam que aquele Deus ali estava estranho.
mas não podia falar isso com clareza. E eles fazem o quê? Primeiro, eles estudavam as mitologias, tá? Eles deixaram de lado para o povo comum, mas eles leram todas. E eles perceberam que toda mitologia tinha uma tríade, uma trindade. Por que, que a trindade católica é santíssima? Porque ela tem que estar acima. Porque ela tem que ser a mais poderosa. Ela simplesmente não existe. Que santíssima trindade é essa? Que Pai, Filho e Espírito Santo é esse? Não existe. Jesus nunca falou em Espírito Santo. Ele falou do Espírito de consolação, Espírito da verdade, do Paráclito. Ele não fala em Espírito Santo. Ele nunca falou dessa trindade pequena, local. E ele não falava da trindade do paraíso. É outra coisa. Então aqui eles tentavam sumir com Javé e eles igualaram Jesus a Deus. Tá? Então observa a continuação. Para isso, na Ave Maria, que era uma oração que já existia, onde constava mãe de Jesus, passou a ser mãe de Deus, porque Jesus virou Deus. Jesus não era Deus. Jesus nunca foi Deus. Tanto que várias linhas distintas dessa lógica do catolicismo falavam sobre isso, que Jesus era um ser humano maravilhoso, foi um humano acima da média, mas ele não era Deus. Jesus, nesse concílio, foi igualado a Deus. Tanto que o nascimento de Jesus foi para o 25 de dezembro, já falei para vocês que foi dia 21 de agosto. Para quê? Para apagar a festa pagã do Deus Sol Invictus, que era muito mais famosa, muito mais consagrada, chamava mais atenção e dava mais atenção. Aqui, continuou e reforçou a exaltação do quê? Da Semana Santa, aquela semana de sofrimento absurdo. E aqui abre caminho para ampliar e replicar esse sofrimento. Eu nunca me conformei com a Semana Santa. Como as pessoas trabalham ela, dando valor a esse sofrimento de uma semana inteira. E ali, de novo, reforçando a ideia, ó. Javé, na OBS 1, até os bispos notaram a falha desse Deus local. Essa imagem é mais uma das que eu troquei. Ela eu acho fantástica, fabulosa, não tem nenhuma gracinha aqui. Você já vai entender por que eu coloco essa imagem de Jesus, o novo super-herói da Marvel. Por quê? Porque ele sai de condenado, ele foi um bandido crucificado, a herói. E por quê? Vamos aprofundar o Nicéia primeiro. No Nicéia primeiro, Jesus Sananda passa de judeu condenado na cruz a herói do Império Romano. Pois eles também já estudavam o quê? Enoque, aquele que eu tenho uma palestra só sobre ele, chamava atenção e o foco deles agora era Jesus. Nessa época, Enoque chamava mais atenção do que Jesus, porque os informes de Enoque, ao terem ido para o Brahmaloka, vivido por 300 anos e trazidos de lá todos aqueles nomes de anjos, de demos e toda aquela estrutura que ele trouxe da agenda de Javé, chamou demais a atenção. Eles precisavam apagar Enoque. Aí eles fazem o quê? Na produção da Bíblia chamada Vulgata, entre os anos 373 e 386, você vê, olha quanto tempo eles levaram para construir a Bíblia. Ocorreu que Jerônimo e os demais padres encarregados de fazer isso pelo primeiro Papa Dámaso. Essa ideia de Papa não existia, tá, gente? Tanto que esse primeiro Papa aqui, esse nome é quase simbólico. Ele acabou se tornando o primeiro Papa, mas não tinha a lógica do papado de hoje. Ele designou esse Jerônimo, que era muito importante, que era muito capaz, e outros padres de reunirem escritos sobre Jesus Sananda. Só que eles queriam fazer o quê? Eles pegaram aqueles 4.000 evangelhos, lembra? E elegeram dentre eles os que seriam aceitos, que eu apresentei para vocês no início. E aí eles fazem o quê? Eles se baseiam na Septuaginta. A Septuaginta era uma quantidade, era um compêndio já escrito. Então já existia uma Bíblia. E eles fazem o quê? Eles retiram Enoque. Então a Septuaginta tinha 47. Nasce o Antigo Testamento, só com 46.
tirando Enoque. Por quê? Já o Novo Testamento contém 27 livros. Então, são 73 livros ao todo, 46 mais 27, e tudo seria traduzido do grego, que era a língua da época, né? Não tinha nada em latim, mas a igreja agora seria romana, o latim era a igreja, era a língua oficial de Roma, por isso precisava traduzir do grego para o latim. Esse livrozinho que foi tirado aqui de Enoque, na verdade, era um compêndio. Eram 366 ou 363 pequenos livros. E hoje restam 2. Onde estão os outros todos? Isso foi feito com Jesus. Ele virou um super-herói. Ele sai de bandido a super-herói. Tá, aqui não tem nenhuma gracinha, é só uma ilustração para você ver como é que eles trouxeram ele para uma posição que nem ele nunca quis, nem ele nunca buscou, tanto que, poderoso como ele era, mais poderoso que todos os outros que estão ali atrás dele, ele nunca manifestou isso. Ele nunca desejou confronto nem batalha, como aqueles que estavam à volta dele sempre tentaram. Vamos ver esse monastério de São Pacômio? E aqui estão os códices, ó. Isso é um códice. Quem já viu, quem já manuseou livro antigo, tem alguns livros antigos que eles têm uma costura. Já viram isso? Não é como é hoje, que vem das gráficas, já prontinho, bonitinho, colado, tudo amalgamado ali. Não, os antigos têm uma costura. Os códices eram parecidos com papiros, mas eram espécies de papéis que eram costurados. Então você tinha vários códices. Enquanto Jerônimo, que eu citei anteriormente, decidia em Roma aquilo que a gente acabou de ver, os monges do monastério de São Pacômio, no Egito, no ano 376, você vê que é bem naquele período onde eles estavam organizando os livros para virar a Bíblia. Estavam traduzindo para o cópita. Eles estavam transformando do grego e de outras línguas para o cópita um material que a igreja iria destruir. Então, eles sabiam que aquilo ali seria perseguido. Sabiam como? Aí tem os gnósticos por trás, tem o grupo de Maria Madalena, todos eles tinham mensageiros e eles agiram para poder guardar o máximo possível. Então, vários papiros foram escondidos em jarras nas cavernas de Nag Hammadi, que foram descobertos por pastores em 1945. E esses pastores, estava frio, eles se escondiam em cavernas, depois de pastorear, e dentro de algumas cavernas eles encontraram várias jarras ou jarros com papiros. E começaram a queimar aquilo ali. Queimaram por 1 dia, 2 dias, 3 dias, na verdade 3 noites, e foram à venda mais próxima para comprar mantimento. E lá contaram para o comerciante, dono do local, que eles estavam numa caverna. O comerciante perguntou para eles assim: como é que vocês estão se virando com o frio? Nós encontramos um negócio lá e estamos queimando. O comerciante era sagaz, visionário, pediu para eles assim: eu posso ir lá ver o que vocês estão queimando? Foi lá, comprou o que sobrou, que não foi queimado. Você observa aqui, se dá até a impressão nessa imagem que tem partes queimadas aqui, né? Comprou e foi ele que conseguiu passar isso adiante à posteridade. Comprou deles, salvando aquilo que não havia sido queimado antes. Então, como eu coloquei aqui, ó, foram queimados por 3 dias até que um comerciante os comprou dos pastores. Salvaram-se 13 códices ou 13 rolos com 52 manuscritos, ou seja, isso foi salvo. Você imagina o que tinha que foi queimado. Dentre eles, como eu já falei, citei anteriormente outros que estavam aqui, aqui também tinha parte de Enoque. Só para continuar a sequência desses livros que foram achados, descobertos ou guardados, 2 anos depois, ó, 45, 47, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, quando então os essênios, que eram lenda, deixaram de ser lenda e passaram a perceber-se que aqueles citados essênios existiam, porque no manuscrito do Mar Morto, nos manuscritos, eles são citados e aparecem muitas provas, aí não dá para trabalhar sobre isso aqui agora. Ok? Aqui é só um mapa, eu gosto de localizar, porque a gente fala muito de concílio, a gente não sabe nem onde é que foi, né? Isso aqui é a Turquia, um mapa atual da Turquia,
Aqui está como ela era antigamente, não era Turquia, era Anatólia, capital Ankara, tá? O que eu falo de Concílio de Istambul na verdade, quando eu falo é Concílio de Constantinopla, é a atual Istambul, era Constantinopla. O Nicéia, ó, teve vários concílios lá, era Izmir, não existe mais Izmir. O concílio de Laodiceia foi na cidade de Denizli, não existia Laodiceia. Então, esses nomes aqui à esquerda eram os nomes de antes. Os à direita, maiores e mais escuros, são os atuais nomes. Coincidentemente, ó, tudo faixa de domínio Anu, lembra? Que a gente estudou os Anunnakis? Era uma área de domínio Anunnaki. Você deve lembrar lá do nosso nível 0 das aulas. E aí eu localizei eles porque aqui eu vou falar sobre eles. Outros concílios importantes. O Laodiceia, um concílio em Laodiceia, 364, atual Denizli, antiga Ásia Menor, ali era a Ásia Menor, eu mostrei para você que é a Turquia, lembra? Ali foi declarada a perseguição aos sabáticos. O de Constantinopla I, em 381, atual Istambul, como eu mostrei, que era a capital do antigo Império Bizantino, ele exaltou o que foi resolvido no Nicéia I e reafirmou o tal do Espírito Santo. Nicéia II, em 553, a reencarnação foi abolida. Então tá aqui esse númerozinho, ó. Eu vou pular o 1 e vou para cá, ó. OBS 2. Por que ela foi abolida? Justiniano e Teodora. Justiniano era o imperador da época, Teodora, esposa dele. Só que Teodora era ex-meretriz. E às vezes as meretrizes que eram amigas dela vinham visitá-la no castelo. E ela começou a ter posturas um tanto quanto de afastá-las. E as amigas de Teodora falavam para ela assim: ó, tá na Bíblia. Você pode voltar mendiga. Você pode voltar diferente. Você pode não ser rainha na próxima reencarnação. O que vai e volta. Você veja que isso constava nos escritos da Bíblia. E ela pediu para o marido, que era o imperador pode tudo, né? Que retirasse aquilo da Bíblia. Assim, a reencarnação foi abolida. Justiniano esteve presente nesse concílio nesse ano. E lá ele solicitou e foi atendido pelos bispos. Uma coisa egoísta, pessoal, retira um algo tão importante de um livro. Houve 2 outros em Trento, já na Itália, não mostrei para vocês ali no mapa, que era da Turquia, um em 1543, 1543, o outro em 1563. O que eu deixei para trás, já até falei com vocês, ó. Espírito Santo, Jesus nunca falou sobre isso. Ele falou do Paráclito, ou Espírito da Consolação, ou Espírito da Verdade. Nunca Espírito Santo. Detalhe. Esse detalhe 1 continua aqui a parte anterior, ó. A parte de Enoque, retirada da Bíblia, fala do Brahmaloka e dos anjos caídos. Por isso que ela foi retirada. Lembra que eu citei anteriormente? Detalhe 2. Precisamos mesmo adorar a esse Deus? Não te parece estranho um Deus com necessidades de ser adorado, de ser reconhecido, de ser vangloriado? O melhor local e o melhor momento é onde você está agora. O passado se foi, o futuro está em construção. Então, viva o intervalo. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareum. Hareum. Hareum Cara. Hare Hare. Hare Hare. Om Cara. Assim é. Assim está feito. Se vocês não perceberam, essa imagem é uma imagem ilustrativa de Maria Madalena com o Santo Graal, que eu já expliquei a simbologia dele para vocês. E ela está com quem aqui? Com os Templários, sobre os quais eu já falei no nível 0 e já expliquei toda aquela simbologia que cercam esses seres. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nova abordagem sobre evangelhos.
Prometo que na próxima palestra que eu voltar a falar sobre evangelhos, trarei novidades, trarei novas inclusões, mas aproveitem esse momento para estudar, para questionar. Deixem nos comentários, caso vocês tenham dúvidas sobre algum detalhe, algum ponto, alguma explicação, alguma nomenclatura que não foi compreendida, não foi absorvida na íntegra por você. Abraço fraterno e amigo, beijo no coração, aproveitem, estudem, até o nosso próximo encontro.